Shalom! Hoje nós vamos fazer um shiur com o seguinte tema: será verdade que o Talmud ofende e denigre a imagem de Yeshua HaMashiach? Este tema é muito importante porque, infelizmente, algumas pessoas pegam determinadas passagens do Talmud e afirmam que o Talmud foi escrito com a intenção de ofender e humilhar Yeshua HaMashiach. E isto gerou muitos e muitos problemas na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica lia algumas páginas do Talmud, interpretava que essas passagens eram ofensivas a Yeshua HaMashiach, e já que a Igreja Católica controlava praticamente toda a Europa, a Igreja Católica determinou que muitos volumes do Talmud fossem confiscados e queimados. Muitas edições do Talmud foram queimadas por ordem da Igreja Católica. E daí, o que os judeus sofriam, os escribas, começaram a fazer? Em novas edições do Talmud, que eram censuradas pela Igreja Católica, eles começaram a fazer algumas alterações. Para quê? Para que não houvesse essas supostas ofensas a Yeshua HaMashiach e que a Igreja Católica não perseguisse judeus e não determinasse a queima e a destruição de volumes do Talmud. Mas eu vou analisar aqui passagens com base em manuscritos que não foram censurados, ou seja, edições originais. Então, por exemplo, no Talmud Bavli, no Tratado de Sotá 47a e em Sanhedrin 107b, nas edições modernas, o que eu vou falar aqui não aparece, pois, como eu disse, havia perseguição, então os judeus tiveram que alterar o texto. Mas nas edições primeiras do Talmud, afirma Sotá 47a e Sanhedrin 107b que havia uma pessoa chamada Yeshua HaNotzri, ou seja, Yeshua o Nazareno, e ele foi discípulo de um rabino chamado Yehoshua ben Perachia. Então, Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno, foi discípulo do rabino Yehoshua ben Perachia, e Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno, ele se apostatou, ele praticou magia e levou com que Israel se apostatasse, se desviasse dos caminhos do Eterno. Então, esse Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno, ele era um judeu que seguia a Torá, mas ele se apostatou, ele se desviou, praticou magia, bruxaria, feitiçaria e levou que Israel se apostatasse. E daí o que acontece? Algumas pessoas leem Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno e pensam: olha, o Talmud está ofendendo Yeshua o Nazareno, está dizendo que ele praticou magia, bruxaria, feitiçaria e que ele se apostatou e levou com que Israel também se apostatasse. Então isso é uma passagem do Talmud ofendendo Yeshua. Mas vejam só, o Talmud não está com a intenção de ofender o nosso Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque esse Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno, não é o nosso Yeshua HaMashiach, que morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. É uma outra pessoa. E por que eu digo isso? Porque o Talmud afirma que ele foi discípulo do rabino Yehoshua ben Perachia. E esse rabino, ele viveu no século II antes de Yeshua HaMashiach. Então, como que uma pessoa que viveu 2 séculos antes de Yeshua HaMashiach poderia ser o nosso Yeshua? Obviamente se trata de uma outra pessoa. Importante lembrar que o nome Yeshua era um nome muito comum. É muito comum realmente desde o retorno de Israel do cativeiro babilônico. Então, é uma pessoa cujo nome é Yeshua, sim, mas é uma outra pessoa. Por quê? Porque o próprio Talmud atesta que ele foi discípulo do rabino Yehoshua ben Perachia, e esse rabino viveu
2 séculos antes de Yeshua HaMashiach. E ainda mais, o próprio Talmud em Sotá 47a afirma que ele viveu no tempo do rei Yanai. E o rei Yanai, ele faleceu no ano 76 antes da Era Comum. Então isso é mais uma prova inequívoca de que esse Yeshua HaNotziri, Yeshua Nazareno, que realmente ele se apostatou e levou Israel à apostasia, é uma outra pessoa que viveu muito tempo antes do nosso Yeshua HaMashiach. Repito, o rei Yanai, ele faleceu no ano 76 antes da Era Comum. E eu estou colocando esta posição, mas isso não é uma opinião minha particular. O que eu estou falando possui base rabínica. Por exemplo, o rabino Avraham Evendald, no livro Sefer HaKabalah, esse livro é muito interessante, porque esse rabino ele viveu no século XII, e Kabbalah aí não é no sentido de tradição mística, Kabbalah no sentido que nós conhecemos hoje, mas Sefer Kabbalah é um livro sobre tradições judaicas. E esse rabino do século XII, ele pega toda a tradição judaica e fala que esse Yeshua que se apostatou, que praticou feitiçaria, não é o Yeshua que nós cremos, o Yeshua HaMashiach. Então um grande rabino, ele pesquisa profundamente a tradição judaica e ele afirma que é uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquele que nós cremos que é o Mashiach do povo de Israel, Yeshua HaMashiach. Além do rabino Avraham Evendald, no Sefer HaKabalah, o próprio rabino famosíssimo Moshe ben Nachmanides, ele também afirma que esse Yeshua, que foi um apóstata de Ramban, Moshe ben Nachman, esse Yeshua apóstata é uma outra pessoa que não tem nada a ver com Yeshua, que é o Mashiach segundo a crença do cristianismo, da religião cristã, e o Mashiach também de acordo com a nossa crença, nós Yehudim Netzarim, judeus nazarenos. Então o próprio Moshe ben Nachman diz que é uma outra pessoa. Além dele, eu cito o grande rabino e profundo conhecedor da história judaica, o historiador rabino Yehiel Hesprin, que viveu no século 17. Ele chega no Seder Halorot e esse grande rabino Yehiel Hesprin, ele afirma o seguinte, que há duas pessoas conhecidas como Yeshua HaNotziri. Que foi uma pessoa que se apostatou, e este apóstata que é criticado no Talmud, e uma outra pessoa que é o Yeshua, que é o Yeshua da nossa crença, Yeshua HaMashiach, que morreu e, segundo a nossa crença, ressuscitou ao terceiro dia, já no primeiro século. São duas pessoas que viveram em momentos históricos totalmente diferentes. Uma outra passagem do Talmud que as pessoas acham que ela é uma crítica a Yeshua HaMashiach, mas que não tem nada a ver, no Tratado de Shabat 104b, fala-se de um Ben Stada. E esse Ben Stada, ele foi um mágico, um feiticeiro que se apostatou. Não está falando o nome Yeshua HaMashiach nem nada, só fala Yeshua ben Stada. E daí as pessoas acham que esse seria Yeshua HaMashiach e que o Talmud está dizendo que ele é um feiticeiro. Ora, isso não tem nada a ver, é uma outra pessoa. Cito o Rabbeinu Tam, que foi um grande rabino, neto de Irache. Então o Rabino Tam, neto de Irache, ele afirma que esse Ben Stada não é o nosso Yeshua HaMashiach. E ele afirma até que é um absurdo crer nisso. Por quê? Porque Ben Stada ele viveu muito
muito tempo depois de Yeshua HaMashiach. Então, vejam só, eu quero até deixar bem claro, eu estou aqui fazendo uma defesa do Talmud, dizendo que o Talmud em nenhum momento ofende a Yeshua HaMashiach. Eu citei aqui vários rabinos, Rabino Avraham Evendaud, o Rabino Yehiel Heisbring, citei o Rabino Tan, não é? Citei também o Moshe Ben Nachmanides, mas mesmo fazendo essa defesa do Talmud, quero deixar bem claro, isso não significa que eu estou colocando o Talmud como o mesmo peso das Escrituras. Às vezes muitas pessoas assistem aos meus ensinamentos, eu pauto muito dos meus ensinos no Talmud, e algumas pessoas pensam que eu estou equiparando o Talmud às Escrituras. Não, eu nunca fiz isso e não vou fazer. Por quê? Nossa crença está pautada na Mikra, na Escritura, na Brit Hadashah, que essas sim são documentos, são escrituras com inspiração pelo Eterno. O Talmud ele não tem o mesmo valor das Escrituras. Isso não sou nem eu apenas que estou dizendo. Vários rabinos, até muitos rabinos ortodoxos também concordam. O Talmud ele é uma coletânea de comentários sobre as Escrituras. São comentários judaicos. Então, existem muitos comentários que eu concordo, há comentários que eu discordo. O próprio Talmud, muitas vezes, pega um texto das Escrituras e coloca 2, 3, 4 opiniões, 5 opiniões rabínicas diferentes, os rabinos debatendo sobre os mais variados temas. Então, o próprio Talmud, quem estuda, quem lê o Talmud, percebe que não é uma opinião apenas, são várias opiniões sobre os mais diversos temas. Então, tal como os cristãos compram Bíblias com comentários cristãos, por exemplo, muitos cristãos usam Bíblia de Estudos Plenitude, Bíblias Thompson, Bíblia NVI, e Bíblia King James e tantos outros comentários. Nós, judeus, nós também temos os nossos próprios comentários das Escrituras. E o Talmud é um comentário, o Midrash, o próprio Zohar, uma obra da Kabbalah, o Zohar é um conjunto de comentários esotéricos da Torá, mas, repito, Talmud, Midrash, Zohar não tem o mesmo valor das Escrituras. São comentários, às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, às vezes é um comentário com várias e várias opiniões rabínicas diferentes, e às vezes eu discordo de um rabino e concordo com o outro, às vezes eu discordo de todos os outros e concordo com o outro, às vezes eu posso até, talvez, não concordar com nenhum. Por quê? Porque nós temos que sempre analisar tudo à luz das Escrituras e à luz da Brit Hadashah, que a Brit Hadashah, escrita pelos discípulos de Yeshua, também possui um valor de escrituras porque foram inspiradas pelo Eterno. Então, eu tenho um grande amor pelo Talmud, pelo Midrash. Esse vídeo é sobre o Talmud. Eu acho, particularmente, que o Talmud possui comentários fantásticos e maravilhosos. Muitos são excelentes, às vezes eu vou discordar de alguma coisa, mas é um livro realmente muito interessante e em nenhum momento o Talmud ofende Yeshua HaMashiach, como a Igreja Católica pregou no passado. Hoje até muitos cristãos, eles têm um preconceito contra o Talmud, acham que é um livro, ouvi cristãos dizendo que o Talmud é um livro do diabo. Isso não tem nada a ver. Por exemplo, uma vez uma pessoa me procurou e me mostrou uma passagem e disse: essa passagem está criticando Bilã. Bilã é Balaão. E alguns autores acham que quando o Talmud fala do falso profeta Bilã, Balaão seria uma ofensa reflexa a Yeshua. Claro que não. Bilã é Bilã, Balaão é Balaão, Yeshua é Yeshua. Então, quando as Escrituras vão criticar o falso profeta Bilã, Balaão, obviamente ela está falando do falso profeta, isso não tem nada a ver com Yeshua. Uma vez uma pessoa também pegou uma passagem dizendo um tal de Yeshua que morreu
e que era um feiticeiro, e essa pessoa disse: o Talmud aqui está querendo denegrir Yeshua. Só que você vai ler a passagem, estava falando de um tal Yeshua, em uma edição não censurada pela Igreja Católica. Essa passagem estava falando que esse Yeshua, ele era uma pessoa muito rica, ele era amigo de Pôncio Pilatos, e essa pessoa morreu enforcada. Agora eu pergunto, esse Yeshua, muito rico, amigão de Pôncio Pilatos e que morreu enforcado, ele é o nosso Yeshua HaMashiach? Claro que não, lembre de Hadashah. Yeshua, ele era pobre, ele não era amigo íntimo de Pôncio Pilatos, e ele muito menos morreu enforcado. Você sabe que ele morreu crucificado. Então, na verdade, nós temos que não confundir essas passagens que em nenhum momento ofendem Yeshua HaMashiach. Estou aqui com o livro do rabino Harvey Falk, um rabino ortodoxo falecido. Esse livro ele escreveu com base nas lições do rabino Yaakov Enden, que foi um dos maiores rabinos de todos os tempos. Alguns até o compararam ao Maimônides. E ele aqui diz que em nenhum momento a literatura rabínica contém algo criticando a Yeshua. Então, essa é a verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns antimissionários às vezes pegam essas passagens para atacar Yeshua, mas eles estão falando besteira. Repito, se você consultar aqui grandes rabinos, Rabbeinu Tam, que foi neto de Rashi, Moshe Ben Nachman, Narmanides, Rabino Yaakov Enden, Rabino Yehel Hesprin, Rabino Avraham Evendalt, tantos e tantos rabinos com grande peso, eles não creem que Yeshua é o Mashiach, é um fato, eles não creem em Yeshua, mas eles não dizem em nenhum momento que o Talmud ofende a Yeshua. Eles não creem, mas eles acham que o Talmud está criticando outra pessoa que tem também, por coincidência, o nome de Yeshua, pois o nome Yeshua é um nome muito comum. Bem, então espero que você tenha gostado desse shiur e que o Eterno abençoe e guarde todos vocês e que vocês me aguardem para o próximo vídeo. Shalom, shalom.